Alô, alô! Boa noite, queridos alunos da turma C. Confirmem se o microfone está funcionando. Boa noite. Marcos, Monalia, Aline, Patrícia, Alessandro, Darlan, Gisele, Renata, Tayana, Tiene, Mariel, Vitor. Tudo funcionando? Meu áudio está perfeito. Muito bem. Que eu configurei. A gente tem um microfone que a gente investiu um dinheiro aqui. Aí, quando a configuração fica errada, é muito frustrante. Olá, Karen. Alessandro, Maria, Otávio. Deixa eu ir abrindo aqui. Também já solucionamos aqueles problemas de computador. Na semana passada, ficamos sem 2 computadores, e aí foi um estresse colossal para organizar tudo e deixar tudo funcionando. Vocês lembram que eu não estava conseguindo compartilhar a tela e tudo mais, e agora está tudo funcionando direitinho. Mas eu gostei da forma de compartilhar slides que a gente usou semana passada, eu vou usar de novo. Então, eu vou salvar aqui. Pessoal, todo mundo ciente que a gente vai... Semana que vem não teremos aula, vamos pular uma semana. E aí, o cronograma vai seguir normalmente. Deixa eu abrir aqui para quem não está sabendo divulgar o link, porque eu acho que vai ser muito bacana. A Flávia tem trabalhado bastante nesse projeto. Na semana que vem, na terça, no dia 9 e no dia 10, quarta e quinta-feira, a Flávia vai dar um treinamento inédito sobre viver de literatura nos dias de hoje, utilizando a internet, né, com todas as novas tecnologias. Então, deixa eu compartilhar o link aqui com vocês, para quem ainda não está sabendo. E tá super dentro ali, então bora. Pessoal, Olivia tá aí com a gente? Senão eu vou mandar um WhatsApp para ela. Vocês receberam a tarefa, o pedido da tarefa? E olha só, eu tô como Fernanda Rama. Vocês receberam o link da tarefa? O link da tarefa não, o e-mail da tarefa, explicando certinho o que é para fazer. Bacana. Então, porque a semana passada tivemos nossos primeiros feedbacks, né? Foram 4 feedbacks, muito bacana. A participação de vocês tem sido excelente. A turma está de parabéns, a turma C está de parabéns. Sei que a turma A e a turma B também estão indo muito bem. Nunca tivemos um SEC com tanto engajamento, né? Os alunos geralmente vão pulando do barco antes. E a participação de vocês
nos feedbacks foi muito importante. A partir das próximas aulas, a minha intenção é focar nos feedbacks, né? Focar mais nos feedbacks. Mas também queria já perguntar para vocês, a gente está na nossa aula 7, o que vocês têm sentido falta em questão de conteúdo, né? O que tá... Vocês acham que... Quais assuntos vocês acham que poderiam ser abordados com mais profundidade? Hoje eu vou dar uma aula sobre enredo, que tem bastante a ver com a tarefa que eu pedi para vocês. E vou dar alguns exemplos. E eu quero, mais do que tudo, agora que a gente chegou na aula 7, e agora eu lembrei a minha linha de raciocínio, né, que a turma está muito engajada, todo mundo está acompanhando, é que muita gente pulava fora do barco porque via o quanto é difícil escrever. E, de fato, escrever é uma coisa muito difícil e é difícil para todo mundo, né? E a gente, nessas últimas seis aulas, foi realmente uma enxurrada de assunto, né? A gente está bastante acostumado, porque já são várias turmas de SEC, vários desses termos já são comuns a nós, e às vezes a gente não percebe que a gente está dando muito conteúdo de uma só vez. Acho que foi a Valéria, se não me engano, que na aula passada, quando eu falei de diferentes formas de começar o texto, falou que eram tantas informações para digerir que acabava travando ela um pouco. Então, hoje é uma aula mais para acalmar vocês e falar que isso é completamente normal, que todo escritor passa por isso, iniciante ou já experiente. A própria Clarice Lispector dizia que todo livro que ela ia escrever era como se fosse o primeiro, né? Ontem eu tive uma noite, essa noite eu tô virada, né? Eu fui dormir, já li pelas 7 da manhã e precisei acordar um pouco mais cedo para resolver algumas coisas aqui de casa. Mas eu, durante essa madrugada, estava trabalhando no meu próprio romance e estava sofrendo mesmo, né? Suando e pensando, realmente, parece que eu não escrevi parece que eu nunca fiz isso na vida. Parece uma coisa totalmente nova, as inseguranças são as mesmas. Então, é algo que a gente tem que se acostumar e saber lidar, né? Saber contornar, saber investir, mesmo com a insegurança. Vou anotar aqui. Legal esse tema do Marcos aqui, catarse, coesão e concisão. Catarse, coesão e concisão. Uma aula sobre romances fix-up. Podemos... A Pamela, né, pediu... na aula de contos, sim. A Flávia já deu a aula sobre contos, né? Eu estou devendo. Eu vou fazer para a próxima aula, que não é semana que vem, na outra, eu vou fazer a minha aula de contos, e aí eu complemento falando sobre os romances fix-up, Pamela. Tem até um que eu gosto muito, que eu li há muito tempo atrás, tá até esgotado, e foi numa época que esse termo nem existia ainda.
A aula de contos, hoje eu vou fazer um comentário breve sobre contos também, na questão do enredo. Esther precisando muito de feedback, além de ser estreante, sempre escrevia contos, poesias, crônicas, romance inaugural. Então, a Esther botou aqui no privado que está inaugurando no romance, e eu acho que ela não é a exceção, acho que tem muita gente começando no romance. E o romance, apesar de eu particularmente gostar mais de escrever e ler romances, não sou uma pessoa que tem hábito de escrever contos, escrevi poucos contos nesse meu período como escritora. Eu entendo que é um formato que o mindset tem que ser completamente diferente de quem escreve contos e de quem escreve romance. Mesmo que você seja um escritor total flex, a forma como você vai enxergar esses textos é diferente. Então, a aula de hoje também é por conta disso. A aula de hoje vai abraçar mais os romancistas, né? E a aula que vem eu vou abordar mais os contos e vou dar uma atenção especial para os contistas da turma C. Gisele, quer saber mais sobre narrador? Gisele, é interessante essa sua pergunta sobre narrador e exemplos. Faz um post lá no Facebook e aí, no que eu for lembrando de exemplos, e o pessoal pode ajudar também, a gente pode discutir isso, já que o tema narrador já foi. Fala pra assistir minha aula sobre narrador. A Flávia tá falando para assistir a aula dela sobre narrador. Você deu exemplos de autores nacionais na sua aula? Sim. Ela disse que ela deu exemplos de autores nacionais. Mas foi essa semana, né? Foi. Então, o replay já tá lá no grupo. O replay já tá lá no grupo. Vamos lá. Diálogos, tá. Então tá, deixa eu compartilhar aqui. Files. Por que não está indo desta forma? Vai ter que ser do jeito antigo. Quando eu acho que eu virei uma super TI. Compartilhado. Todo mundo vendo? Vamos ter aula sobre diálogos também, Vitor. Mas aí, a aula sobre diálogos, as próximas aulas a gente vai encaixando sempre com o feedback e tudo mais. Valéria está com dúvidas nas escaletas. Hoje é a aula para a gente matar as dúvidas sobre escaletas. Bom, a gente já teve aulas, né? Do Paint, já vimos personagem, mais de uma aula.
Narrador foi a última aula da Flávia e da Janda? Jana, amiga da Fernanda. Eu tinha dado há 2 semanas atrás. Ambientação, a gente também. A gente pode falar junto nos feedbacks, mas eu achei importante a gente falar de enredo justamente pela tarefa que eu passei para vocês e por a sensação que eu tive lendo as 4 primeiras laudas da semana passada. Eu vi que tinha as 4 primeiras laudas estavam com muita cara assim de não tanto resumo assim, mas até a do Caio estava muito bem escrita assim, mas faltou um quê de suspensão, de promessa, de pensar, será que vai ter fôlego para um romance até o final? Algumas já davam davam muitos elementos já nas primeiras 4 laudas, então por isso hoje a gente vai falar sobre o enredo e vamos resgatar a escaleta. Aí, deixa eu ver aqui. Então, vamos lá, pessoal. A gente falou também no começo do curso sobre a intenção de vocês, o que vocês querem contar. Muitos vieram com ideias de temáticas que gostariam de trabalhar, muitos vieram com ideias de uma coletânea de contos, ou tinham uma protagonista que queriam colocar uma série de eventos de alguns personagens. Mas será que todos esses elementos formam o que a gente conhece por história? Né? Porque uma coisa que acontece muito e é um dos principais motivos pelas pessoas começarem a desistir do curso, das oficinas, pararem de entregar as tarefas, é justamente isso, porque as ideias estão ali, você tem a inspiração, você quer comunicar, mas quando você senta ali naquela folha em branco, né, na página do Word em branco, com o cursor piscando, você fica assim, né, travado, como começar. Aí teve a aula de começo semana passada, eu mostrei um monte de formas de começar a história, e aí também você tem que pensar qual vai ser o conjunto de palavras que você vai usar para contar essa história, né? Apesar das estruturas das histórias se repetirem bastante, tem teóricos que delimitam que existem 14.000, sei lá, o número X de histórias, e todas as outras histórias são uma reformulação delas, a sua história vai ser sempre única, porque vai ter o seu viés individual em cima do que você está contando. Então, ninguém nunca contou a história que você está para narrar. Partindo do pressuposto que você não vai cometer plágio, né? Que daí é muito mais fácil. Mas é crime. Então, ninguém nunca contou essa história, então são as suas palavras, você está construindo, gera uma insegurança, né?
você tem muitas intuições sobre como será. Você já pensou, quando a gente deu a aula da filosofia da composição, sobre o tom, sobre como você quer que os leitores recebam aquilo, como que você quer que eles percebam, o que você quer que eles aprendam com a sua história. Você tem até uma visão geral do que se trata. Às vezes você tem pessoal da fantasia, às vezes tem um mundo muito bem trabalhado. Eu fiz uma mentoria recente com uma ex-aluna nossa, escritora de fantasia, e ela me mandou vários arquivos de construção de mundo, de dossiê de personagem, de... Sério, tinha muito arquivo, muitas laudas, mas não tinha ainda a história, por assim dizer, né? Ela não tinha encontrado a história dela, ela não tinha encontrado o que as pessoas iam a forma como as pessoas iam receber todas aquelas informações que ela queria passar. Até tem eu estou fazendo outra mentoria com uma aluna aqui do SEC, que quer escrever um romance histórico. Ela tem um vastíssimo acervo de livros de história. Ela sabe muito sobre o momento histórico que ela quer retratar, sobre toda a mitologia que ela quer mostrar, mas a gente ainda está fazendo um brainstorming dos elementos básicos da história, né, que a gente viu até agora, que são os personagens, o protagonista, o antagonista, o arco narrativo, né, o que vai acontecer. E essa questão da ausência de palavras eu botei aqui como primeiro tópico, porque ontem mesmo eu estava falando para vocês, né, que passei a noite acordada, e eu pensei, bom, tenho muitas horas aqui disponíveis, acho que vou render, porque eu tenho uma escaleta muito bem estruturada, eu vou mostrar para vocês depois. Só que não, a escaleta por si só não dá as palavras, sabe? Você tem um gap muito grande, você tem que às vezes são 3 horas para escrever 2 parágrafos, sabe? Porque você quer encontrar a sequência certa de acontecimentos para chegar na mensagem que você quer chegar, né? Eu até ontem escrevi uma cena que não seguia linearmente o meu livro, justamente porque eu sabia o que eu queria que acontecesse, mas eu ainda não estava achando a forma, a ponte entre esses dois acontecimentos. Então eu escrevi uma cena que vai acontecer lá na frente e deixei ela salva. E é por isso que a escaleta, já adiantando, ajuda tanto, né? Ah, esse livro aqui, eu baseei essa aula praticamente nesse livro. É um livro fantástico para escritores, principalmente escritores iniciantes. E até eu já li ele mais de uma vez, e quando eu pego para ler de novo, ele me ajuda, assim, porque ele é quase um psicólogo para escritores, sabe? Ele dá essa acalmada, né? E não é só com vocês, não é só essa turma, mas todas as turmas, a ansiedade reina entre os alunos. Vou colocar aqui, oficina.
Deixa eu até ler um. Eu tinha me preparado aqui para. Eu vou ler um trechinho do livro, eu tinha me preparado aqui, se vocês me permitem, já para setar o tom do que eu quero passar. Ficcionistas principiantes costumam ser acometidos de todo tipo de ansiedade, mas, segundo a minha experiência, o medo mais danoso que podem sentir é o de contar a história. Vi esse medo atacar e minar a confiança de centenas de jovens escritores, até mesmo, às vezes especialmente, escritores excepcionalmente talentosos. Várias vezes esses jovens, que da última vez que os encontrara, estavam voando alto com uma ideia nova, animados, inspirados, trabalhando com afinco, entravam em meu escritório com um semblante pálido, fechavam a porta de modo decidido e sentavam-se preparados para confessar seu mais recôndito segredo. Esse obscuro segredo era que lhes faltava algo no pacote de dons literários. Simplesmente não conseguiam criar uma história. A simples palavra história os imobilizava, como o farol de um carro paralisa um cervo. O temível som da palavra enredo produzia neles o efeito da criptonita. Diante dela, eles desabavam impotentes. Às vezes, essa confissão surgia coberta de vergonha. Não estariam se iludindo querendo ser escritores? Um ficcionista que não consegue inventar uma narrativa é ridículo. É como um nadador que não consegue mergulhar, um músico que não consegue cantar uma melodia. Outras vezes captavam um brilho de orgulho nos olhos do confidente. Tudo bem, talvez eles estivessem tendo um problema com o enredo, e daí? Não há mesmo uma certa vulgaridade em contar uma história? O texto em prosa, voltado para o enredo, não leva a fama de ser um tanto, digamos, comercial? Talvez a incapacidade de contar a história fosse uma verdadeira prova de seu bom gosto. Afinal, o próprio Henry James diversas vezes chamara o enredo de vulgar. Talvez não tivesse realmente importância o fato de não conseguirem transformar o seu projeto em uma história. Então, e a gente vê muito isso em romances contemporâneos que buscam, às vezes não contam uma história de fato, né? E falta, não são romances que engajam o leitor, a história ela é importante. Né? Um livro de ficção não pode ser um livro só carregado de ideias ou de reflexões. Vamos falar sobre esse balanço também. Ó, a gente. Eu espero que vocês, ao longo dessas aulas, tenham pensado no dossiê dos personagens de vocês, no narrador, no começo, na ideia, na intenção. Mas calma que o romance ele só termina mesmo quando você chega na página final e escreve fim, e aí retrabalha ele pelo menos mais uma vez. E tenham calma, porque mesmo tendo a escaleta, mesmo tendo todas as suas intenções setorizadas, organizadas, tendo um mega dossiê, a sua história ela demora. A literatura, ela para ter essa para ela é como se fosse um bom vinho, um bom. Pelo menos umas 3 vezes. Você precisa que uma outra pessoa. Travou. Travou para quantas pessoas aí, pessoal? Aqui o sinal tá cheio, ligado no cabo.
É só atualizar aí, pessoal. Então, para quem acompanha a gente no Instagram com mais regularidade, talvez tenha assistido a entrevista que a gente teve com o Michel Laub, que diz que para ele um livro leva em média 2 anos para ser concebido, e ele escreve livros pequenos, né? Mas é muita reescritura, muito deixar decantar a ideia, né? O Murakami falar para você guardar o seu livro numa gaveta, para deixar ele pelo menos 2 semanas, depois reler para você tentar ser um leitor do seu livro como se fosse um leitor externo e não o próprio escritor. Né? E aqui, palavras do King, que é um cara que escreve de 1 a 2 romances por ano, escreve romances gigantescos, escreve contos, escreve novelas, escreve tudo. O trabalho do escritor é conseguir tirar cada osso do solo sem danificá-lo. Aqui. Sem danificá-lo. Às vezes, desculpa os erros aqui às vezes o que você desenterra é pequeno, uma concha marinha. Às vezes é enorme, um tiranossauro rex, e com costelas gigantes e dentes arreganhados. Nos 2 casos, quer se trate de um conto, quer se trate de um romance colossal de 1000 páginas, as técnicas de escovação são basicamente as mesmas. O que seriam as técnicas de escovação? Né? O que vem na cabeça de vocês com essa figura de linguagem que o King traz? Não, não cortar. Eu acho que é escavação, né? Mas acho que serve do mesmo, porque depois que você escava, você fica ali com a escovinha. Exatamente, é você limpar a terra, você ter exatamente a noção mais pura do que você quer contar, né? E pensar a forma como você vai representar aquilo. É lapidar, você saber. Muitas vezes a gente tem muitas coisas para contar. Tem até um slide mais para frente onde a gente vai discutir isso. E você quer contar várias histórias e você tem que saber, usando agora o exemplo da arqueologia, se você encontrar vários ossos no mesmo sítio arqueológico, será que todos aqueles ossos vão servir para o mesmo esqueleto? Né? Será que todos eles vão caber para a mesma história? Então, também é isso, é saber o que encaixa, é saber como tratar as ideias. Boa, Aline. E aí, eu queria fazer agora uma diferenciação. Isso tirei do livro do Stephen Koch, tá? Vocês vão ver que, dependendo do livro que vocês, de escrita criativa, que vocês usam como referência, diferentes nomenclaturas são usadas. Aqui, eu estou usando
a referência do Stephen Cock, mas entendam que o que eu quero dizer aqui com enredo seria similar à trama. Estrutura, história e enredo, em algum aspecto, podem ser sinônimos, mas existem existem alguns aspectos que diferenciam, né, que dão a escovada em cada uma dessas nomenclaturas. A estrutura foi exatamente o que eu pedi para vocês de tarefa. São as escaletas, os beats, um storyboard de um filme, né? Eu vou mostrar para vocês como eu sou uma pessoa muito ligada em tecnologia, mas eu também sou uma pessoa muito analógica. E eu gosto de pensar com lápis e papel. E eu aqui, só para mostrar para vocês, eu faço um storyboard mesmo, onde eu coloco a divisão em 3 atos, né? Os capítulos e subcapítulos que eu vou colocar na minha história, qual vai ser o ponto principal de cada um desses bits, né? E coloco também as pesquisas que eu tenho que fazer aqui na coluna final. Eu coloco as pesquisas que eu preciso fazer, minha constelação de referências. Então, aqui, para o livro que eu estou escrevendo, eu coloquei o filme Sonata de Outono, o livro Complexo de Portnoy, A Carta ao Pai, de Kafka, a música Poema, do Cazuza, que o Ney Matogrosso canta, Lolita, do Nabokov, Maçã Envenenada, da Clarice Lispector. Aí pesquisas que vão aparecendo, né? Vai aparecer uma Kombi na minha história, e aí eu coloquei aqui saber coisas sobre a Kombi, quantos quilômetros por litro faz, qual é o tamanho do tanque. Já mandei eu tenho um amigo que viajava com Kombi, como é que é dirigir uma Kombi. Pesquisa sobre judaísmo, porque meu personagem passa por essa temática. O mapa o segundo ato do meu livro é uma road trip, então o mapa que eu tenho que estudar para onde eles vão passar, e as temáticas e tópicos que permeiam um livro. E eu gosto de ter isso, apesar de tudo isso eu digitalizo, eu acabo tendo pastas onde eu digitalizo isso. Só que tendo um storyboard assim, sempre me ajuda a retomar e não sair do prumo, porque é muito fácil você ter uma inspiração, às vezes você está na rua, algo te inspira, algum tema, ou você vê um filme novo com uma temática que te inspira e você acaba colocando essa digressão no livro e o livro vai indo para outro lado que não era aquele, sabe? E ter esse storyboard sempre me lembra para onde voltar, né? Para o núcleo, para onde voltar. Não, então, Renata, eu digitalizo tudo, eu tenho tudo no tablet, tudo, mas o fato de usar o papel e a caneta também me ajudam no processo criativo, me ajudam no foco, me ajudam a fazer brainstorming. Então, é isso que eu quero de vocês, né? Essa tarefa.
E é uma tarefa que eu não vou fazer feedback dela, mas eu preciso muito que vocês entreguem ela para que eu possa fazer o feedback das laudas que vocês entregam, para eu saber se vocês não estão se perdendo, se vocês não estão indo para múltiplos lugares, né? Tem aluno bastante resistente a fazer a escaleta, mas eu insisto que é importante você ter uma estruturação mínima. O Stephen King é um cara que não faz escaletas, né? No livro dele, ele fala que ele sai escrevendo igual uma máquina, mas ele também é famoso pelos finais desconexos dele. Então, até para avaliar o começo da história de vocês, é importante que eu tenha uma noção da noção de final que vocês têm. E sempre sabendo que a estrutura, ela não é fixa, tá, gente? Eu faço esses beats, por exemplo, eu tenho o beat do capítulo 6. E aí eu tenho a ideia principal do que vai ser o capítulo 6. Quando eu sento para escrever o capítulo 6, eu faço em outro papel mais um sequenciamento dos parágrafos do que vai acontecer. O Pablo falou que já ouviu falar sobre duas teorias sobre a vantagem do papel sobre a tela. Nosso cérebro se sente impelido a preencher os espaços em branco. O formato papel nos remete ao momento de vida escolar que normalmente nos dá segurança e conforto. Eu me sinto realmente muito confortável com papel e caneta e lápis de cor. É uma coisa que me relaxa, eu me sinto mais relaxada e sinto que um espaço criativo da minha mente se abre. Bom, e aí como é que o Stephen King vai definir a história, né? A história pode se resumir a uma frase ou ser contada longamente em toda a sua complexidade. Essa complexidade pode se configurar de maneiras muito diversas, sem que a história mude substancialmente. Seu feitio, sem movimento, do início ao fim, pode ser sugerido com rapidez e percebido de maneira intuitiva. Então, história é isso. A história pode ser na sinopse, pode ser contada em uma frase, pode ser uma história narrada num jornal, uma crônica. Se eu utilizo escaleta quando eu penso nos contos também, utilizo. Eu vou falar de contos daqui a pouco. Tem um aplicativo que eu descobri recentemente também, mas eu não... Aplicativos de organização, existem vários, gente. O que eu realmente uso é o bloco de notas do celular. Porque quando eu tô na rua ou quando eu tenho uma ideia e preciso escrever. Mas, no mais, para fazer brainstorming, eu uso papel. Mas daí cada um vai encontrar o seu jeito. Bom, agora vamos para o tal do enredo, aquele que o Stephen King falou que espanta muitos dos autores, trava muita gente, às vezes é desdenhado por alguns. Muitos escritores contemporâneos acreditam que o enredo é desnecessário, buscam um enredo mínimo como algo sofisticado, mas às vezes é só uma forma de enganar, né,
Histórias de enredo mínimo podem ser realmente muito sofisticadas, mas às vezes é uma forma de enganar o fato de você não conseguir encontrar uma história para contar a sua mensagem. Então, o enredo é o que dá o movimento à história. É como você vai montar essa história, como vão acontecer as sucessões de eventos, né? Ele conversa muito com a estrutura. Então, o enredo compõe-se de voltas, reviravoltas, que conduzem de modo preciso a participação imaginativa do leitor. Ele organiza e dirige a curiosidade e a compreensão do leitor, determina como ele se envolve emocionalmente, aqui eu vou até grifar, ou intelectualmente, e por meio de algum tipo de suspense, e aqui suspense na forma mais ampla da palavra, que seria uma promessa ou suspensão, não só suspense de thriller, sendo um método de contar a história, né? Como você organiza a sua história. Porque a história pode ser realmente uma crônica, que vem de um texto mais jornalístico. Mas se você está escrevendo um texto literário, o seu enredo tem que ser organizado de uma forma literária. E essa junção aqui do momento que você vai envolver emocionalmente e o momento que você vai envolver intelectualmente o leitor, é quando eu estava falando lá atrás que muitas vezes a gente quer colocar muitas coisas na história. E a gente pode colocar mais de um arco, a gente pode tratar de mais de um tema, só que e a gente pode fazer reflexões enquanto autores, a gente pode usar o narrador para fazer reflexões, mas em que momento fazer isso, né? Quando que você vai botar o ponto de virada? Quando que você vai colocar o clímax? E por isso que a estrutura vai vai ser tão necessária para montar um enredo literário. Porque a história você pode contar em três atos, começo, meio e fim. Você pode picotar, contar de trás para frente. Você pode contar de forma de quebra-cabeça. Você pode fazer um romance com um enredo pequeno, usando mais fluxo de consciência, um enredo mínimo, que a gente chama, com poucos personagens, o Complexo de Portnoy, que eu citei, que é um livro todo em monólogo. Então, a forma como as ações vão se suceder no enredo, a forma como os acontecimentos da história vão se suceder, é o que a gente chama de enredo, e é o que eu gosto de chamar de trama também, como sinônimo. E pensando em trama, eu até esqueci de colocar aqui a frase, tem uma frase muito boa do Nabokov, que você tem a sua história para contar. Você tem aquela história do seu protagonista, do seu personagem. Porém, você também tem reflexões sobre a vida, ou reflexões que você quer fazer, que o Hemingway chamava de núcleos cintilantes, eram fragmentos, né, de pensamento que você precisa, de alguma forma, encaixar na sua história. E é por isso que se chama trama, né? Porque você tem as ações, as reflexões, e você precisa costurar isso, né? E essa costura é o que a gente chama de trama. Marcos, acredito que o mapa da sua história é a estrutura, né? É a escaleta. O enredo é a sua trama.
E agora eu quero abrir para o debate e a gente trocar uma ideia sobre onde encontrar a sua história, né? Muita gente chega para mim, eu tenho aqui elfos, anões, reis, rainhas, princesas, fadas, tenho templários, tenho uma tribo indígena, eu quero trabalhar com isso. Deu, tá, mas e aí, cadê a sua história? O que você vai contar? E aí você vai ter que. Ó, o Marco fez uma pergunta importante. Se estruturar demais pode ficar mecânico? Até acho que pode, por isso que eu digo que a estrutura ela tem que ser, você tem que ser flexível a ela, flexível a mudanças. E as mudanças ocorrem o tempo inteiro, né? Por mais que você faça a escaleta, vai chegar um momento que o personagem vai tomando forma na sua cabeça, a escaleta ela muda, ela é bem fluida, né? Ela vai acontecendo. Esse livro que eu estou escrevendo, eu já escaletei ele 2 vezes. Das 2 vezes eu não gostei assim do resultado, porque a escaleta ela é muito superficial nas ações, né? E aí a, os momentos de brilho da história, elas vão aparecendo muitas vezes enquanto você está escrevendo. Opa, Chico. Francisco Leite, você chegou numa excelente hora. Francisco é um contador de histórias sem igual, extremamente inspirado, escreve histórias de qualquer gênero, a qualquer momento. Onde você encontra suas histórias, Chico? A Valéria, confesso que os meus livros vão se desenrolando no decorrer da escrita mesmo. Aí, à medida que eu vou lendo, vou cortando, acrescentando partes, personagens. Não sei se esse é o modo correto, mas agora tentando me adaptar nesse formato. Realmente, Valéria, não existe modo correto, né? Eu sei, eu brinquei sobre alunos resistentes a fazerem escaletas. O Francisco nunca me entregou uma escaleta, mas já escreveu 3 romances. Então, mas é porque também, quando ele tem uma ideia, ele vive intensamente aquela ideia e não se perde, né? Eu, como às vezes dou grandes pausas na minha escrita, a escaleta me ajuda a retomar. Murilo, minha história é real, mas estou romanceando, falo de experiências que vivo, ensinamentos que recebo.
a Esther, minha história está dentro de cada um, pois acredito que todo mundo já traiu, ou já foi traído, ou trairá, que todo mundo passa por uma tragédia em diferentes graus e chega um momento em que tem que decidir, superar ou estagnar, viver ou morrer. Quero passar também a ideia de que escolhas que fazemos reverberam sobre nós e todos. Excelente, Esther. Você pode encontrar, como a Esther aqui falou que a história dela é sobre traição. Você pode encontrar a sua história buscando escrever sobre temas universais. Ou como o Murilo, buscando falar sobre temas da sua própria vivência. A gente sempre vai colocar a nossa vivência nas narrativas, isso é inevitável. Só que, como escritores, a gente tem que fazer um grande esforço para não parecer que é a gente falando. Ideia de um sono. O Francisco, nas histórias do meu pai, analfabeto, incrível. Tayana, acho que são as histórias que nos encontram. O Pablo, onde encontro minhas histórias? No meu olhar, quando flagro que meu olhar está enxergando algo de maneira não ordinária. Ali pode haver uma história. Eu encontro as minhas histórias nos sonhos, músicas, coisas aleatórias que vejo, ouço. Felipe, a gente encontra histórias lendo e prestando atenção na vida, observando coisas ao redor. Eu acho que isso é o mais importante, que a gente tirou. A gente tira histórias de experiências, né? As histórias, elas são feitas para que as pessoas, a gente consome histórias para aprender a viver. Então, quando a gente lê um livro, a gente está experienciando. E quando a gente está vivendo a vida, a gente está experienciando. Então, dali também vão surgir histórias, né? Dizem que o Goethe escreveu as Memórias do Jovem Werther porque um amigo cometeu suicídio. Então, aquele tema, suicídio, ficou latente nele e ele precisava, de alguma forma, trabalhar aquilo. E aí que a gente vê que muitas coisas que vocês estão falando quando você encontrar a temática, né? A Esther falou da traição, o Murilo falou de um sonho, um acontecimento, ou alguma coisa, tópicos, né? Mas a história mesmo, né? O primeiro ato, o segundo ato, o terceiro ato, onde que você encontra isso? Aí que vem a necessidade de vocês construírem a constelação de referências de vocês, porque é muito fácil, e vocês devem perceber isso vendo filmes, os blockbusters da vida, quando você consome muitas histórias, chega um ponto que depois de 10 minutos de filme você já sabe tudo que vai acontecer até o final, porque existem histórias que já estão muito maçantes. Então, é um trabalho penoso você encontrar uma forma de contar a sua história, uma forma de botar o seu enredo, que você tem que ir do ponto A até o ponto B. Você tem que fazer você tem que ter um tempo de ócio criativo para pensar em
três possíveis saídas para três possibilidades dessa ponte entre cenas. A escaleta, ela é relativamente tranquila de fazer, mas quando a gente senta para escrever o que está entre um beat e outro, aí a gente vê o quanto é difícil colocar as palavras. Aí eu volto aqui no primeiro slide, né? Que a ausência de palavras, ela acontece o tempo inteiro, e é desesperador, né? Escrever, a gente tem uma ideia inicial muito fantástica sobre a escrita e sobre a comunicação literária e tudo mais, mas é um trabalho de suor, né? É um trabalho de sentar, ler, reler e às vezes não sai nada. Tem dias que não vai sair nada. Ó, Marcos, me baseio em conjecturas filosóficas a partir de temas cotidianos. Mas aí, conjecturas filosóficas e temas cotidianos ainda não são a história. Vocês entendem? Eu vou dar um exemplo desse meu livro, né? Eu mudei para o Rio de Janeiro em 2018. E para quem é de fora, principalmente eu que morava lá no sul, numa cidade muito segura, só recebia notícias do Rio de Janeiro como sendo a faixa de Gaza, né? Então, quando me mudei para cá, eu sentia muito medo. Eu sentia muito medo de andar na rua. Eu sentia, pela minha mãe ser médica e eu ser médica, lá no interior, eu conhecia centenas de médicos, né? Eu conhecia médicos de todas as especialidades e sabia quais eram os melhores, em quem eu podia confiar, sabia em que hospital ir, e tinha os meus professores, tinha toda uma rede lá que quando eu vim para o Rio de Janeiro eu não tinha, né? Então eu estava numa cidade que eu considerava super perigosa, longe de qualquer familiar. Então esse começo de vivência no Rio de Janeiro foi de muita vulnerabilidade, né? Era isso que eu vivenciava, vulnerabilidade. E aí eu falei, eu vou precisar escrever uma história que retrate esse sentimento de vulnerabilidade. E aí eu comecei num processo de ir fazendo um brainstorming, tipo, o que está atrelado à vulnerabilidade, né? Medo, algum vício. O personagem é um personagem que é recluso. O personagem, para não se sentir vulnerável, ele não se aproxima das pessoas. Então, em cima dessa temática, eu fui criando todo o universo da história. Para trabalhar essa vulnerabilidade, ele vai ter que fazer o quê? O meu personagem vai ter que fugir numa Kombi, né? Uma Kombi velha que descobri que faz, na melhor das hipóteses, 7 km por litro. E ele vai estar totalmente paranoico, achando que a polícia está atrás dele. Né? E aí, é aí que a história vai tomando forma, porque você tem você tem o seu tema e você tem que buscar elementos concretos para explorar esse tema de todas as formas.
que a Valéria disse? Às vezes largo um capítulo entreaberto porque travou, mas o outro já está na minha cabeça. Não sei se isso é normal. Super normal. Aí eu vou. Às vezes eu escrevo um capítulo lá na frente e salvo em outra pastinha. Muito bom, Marcos, exatamente. A escaleta, ela não faz você ela não faz você escrever, mas ela ajuda você a criar o seu enredo. Então, agora para uma parte importante, né, da escaleta e que como para quem vai escrever romance, para quem vai escrever conto, é muito importante atentar desde o começo, porque se vocês estão escrevendo um livro ou um conto, vocês têm que pensar que alguém vai ler e vocês têm que fazer com que esse texto seja engajante. O ritmo do romance, o ritmo, para mim, é o que mais diferencia romance de conto. A gente vai explorar isso mais na aula que vem, que eu vou falar exclusivamente de conto. O conto, ele é como se fosse num gráfico, né, uma linha ascendente ou descendente, mas ele é sempre num crescendo para chegar no clímax de tragédia ou num clímax de final positivo. O conto ele foi pensado para você ler numa sentada só. Então, o encadeamento de ações tem que ser progressivo e a sua intenção deve ser não tirar o leitor do papel. Já o romance uma estrutura de fôlego. Então, você tem que ter momentos. Não tem que ter, porque existem romances que são elétricos assim também até o final. Mas isso pode ser cansativo. Se você vai fazer um romance que é para ler numa sentada só, não tenta fazer algo em torno de 100 páginas. Mas se você vai fazer um romance, uma história com mais arcos ou com mais reflexões, você tem que pensar os momentos de relaxamento, de tensão e de relaxamento. Existem várias técnicas para você fazer isso, né? Para você dar ritmo ao romance. Vou botar aqui. Para ritmo, né? Você usar contrapontos em tudo. Por exemplo, você termina, você tem um personagem que é sombra ou contraponto de outro. Você termina uma cena à noite e vai começar um outro de dia. Você vai jogando com o leitor, você vai criando espelhamentos para isso eu botei em tudo porque você pode fazer isso até dentro das orações, né? Você pode criar contrapontos dentro do texto.
A Esther diz que leu Laços até metade de uma tacada só e teve que parar porque ficou com raiva. Eu acho isso positivo, sabe? E é muito bom o comentário da Esther para puxar que o romance ele tem que também você tem que saber criar emoções no seu leitor e talvez fazer um romance que só dê raiva espante muitos leitores, né? Aquele livro o livro Casamento do Nelson Rodrigues, ele é extremamente eletrizante, ele vai num ritmo super frenético, ele vai te deixando incomodado até o final. Eu li ele numa sentada só, mas eu conheço muita gente que acabou largando, de tão intenso que é. Já o Murakami da vida, eu acho que ele peca no freio, sabe? Ele, às vezes, está numa montanha russa, ele está numa coisa super climática. Eu não sei se vocês conhecem o Minha Querida Sputnik dele. A menina que ele gosta lá, super importante para ele, amiga dele, vai para Grécia com uma mulher. E aí a mulher um dia liga para ele tá no Japão. Aí a mulher liga para ele e fala: fulana sumiu. Aí já cria um clima tenso na história. Aí ele já compra imediatamente uma passagem para a Grécia, ele fala: você tem que vir aqui. Aí ele vai para a Grécia, quando chega, por favor, ele fala: me conta o que aconteceu. Aí ela: não, calma, vamos para um restaurante, aí a gente janta e depois eu te conto. Aí eu já fico extremamente frustrada, porque pisou no freio demais, sabe? Então, ritmo é isso, é você acelerar e frear na dose certa. Quem quer ficar sentindo apenas raiva por horas, pode acontecer. Às vezes a história é cativante, ela gera raiva, mas ela é cativante. Eu acho que a raiva é um sentimento como qualquer outro que a literatura pode proporcionar. Pega o Lolita, que você está acompanhando a narrativa de um pedófilo completamente abjeto, só que é um livro que você não quer parar de ler, porque é muito bem escrito. Só que ele vai dosar a raiva com alguns momentos de ironia, uma ironia mais ácida, né? Ele vai dar momentos de suspensão, que foi aquilo que eu botei aqui no enredo, né? Você tem que aqui. Aqui, suspensão, promessa. Você tem que ficar. No começo do livro, você tem que prometer algo pro leitor. Você pode, inclusive, prometer tudo, como Memórias Póstumas de Brás Cubas. Na primeira página, ele fala um resumo, exatamente tudo o que aconteceu, tudo que vai acontecer. Assim, essa história de um burguês mimado que morreu sem ter feito nada de extraordinário na vida. Essa aqui é a vida dele. E eu estou contando do além. E você lê porque é maravilhoso, né? Mesmo as coisas simples que ele vai contando. Então, ele já te entrega a promessa. Porém, você pode entregar uma suspensão. Você pode entregar um mistério. Você pode entregar algo que que você precisa chegar no fim, mesmo passando raiva, para que o leitor se satisfaça.
Hum. Felipe, acho que inclusive que o medo dos escritores de desagradar o leitor acaba criando sequências incessantes de obras com tramas lineares. Eu acredito que a trama você ah, não, não deve pensar em agradar o leitor. Acho que você tem que pensar em engajar. Engajar é diferente de agradar. Eu li o livro do Michel Houellebecq, aqui, o Serotonina. O livro acabou comigo, assim, é um livro super bem escrito. Não vou dizer que o livro é ruim, mas ele mantém uma suspensão. Você fica até o final passando mal para saber como que vai acabar o livro, e ele acaba em suspensão. E aí eu fiquei assim, fiquei o Michel Houellebecq, ele é um escritor sádico, sabe? Ele quis que você se ferrasse mesmo lendo aquele livro dele, mas é um livro muito bem escrito. O Pablo, Andressa, sobre a trama, uma dúvida vem me assolando. A curva de emoção que provocamos no leitor. Ideal é determinada pela sequência cronológica dos eventos da história narrada ou na sequência na qual mostramos os eventos no texto? Na sequência que você mostra eles no texto, Pablo. Na sequência. Por isso que tem muitos livros que são meio que em quebra-cabeça, são interessantes também, porque você vai surpreendendo aos poucos. Bom, e aqui, pessoal, é uma coisa que vou também botar balanço entre ação, reflexão e diálogos. Vocês têm que prestar atenção nisso dentro do texto de vocês. Eu gosto... O livro que eu mais gosto, para dar de exemplo, é o Lolita, do Nabokov. Eu acho que ele faz isso da melhor forma possível, que é... tem um acontecimento, tem a reflexão, tem diálogo, tem acontecimento, tem diálogo, tem reflexão, porque se você ficar 20 páginas refletindo sobre algo, ou ficar num diálogo interminável, ou só ação, só ação, só ação, não vai amarrar a trama da melhor forma. Olha, Marcos, eu acho que não são sinônimos. A curva dramática está mais relacionada aos teus 3 atos, né? Aos pontos de virada e a forma como a sua história começa e como ela termina. É isso que faz a curva dramática. Se você vai ter um clímax ascendente e uma tragédia, se você vai ter um clímax de tragédia e um final de superação, isso faz a curva dramática. O ritmo ele está em cada parágrafo, em cada capítulo, ele está na coesão. Sim, Valéria, e é exatamente isso que eu sugiro que vocês façam.
que é começar a perceber. Quando eu fiz algumas aulas de mentoria onde eu era aluna, eu passei por esse exercício de ler o meu próprio texto e pintar quando que era ação, quando que era diálogo, quando que era reflexão, porque tudo isso tem que ter no romance. O romance ele não é feito só de ação, não é feito só de diálogo e não é feito só de reflexão, a não ser que você seja um autor subversivo, né? E é importante você começar a ter a plena consciência do seu texto. Exatamente. A aula de hoje era justamente para deixar essa mensagem, né? Porque agora a gente vai partir para uma outra etapa do curso, onde vão ver os feedbacks. A gente vai pedir que vocês produzam mais, produzam no ritmo de vocês, mas que escrevam, né? Que comecem a trabalhar no romance de vocês. Acho que agora vocês têm bastante ferramentas, né? A gente já falou sobre muita coisa e essa aula eu queria contribuir tanto no começo para falar, para vocês terem calma, né? Não ficarem ansiosos e desenvolver essa consciência do que vocês vão escrever. Podem reenviar as laudas, sim. Sobre o que? Sobre personagens, Valéria? Ó, meus livros vão sempre aparecendo vários personagens e eu dou ênfase para alguns ao ponto de até eu mesmo ficar sem saber quem é o protagonista. Isso é um problema. Isso pode acontecer, mas isso é problemático para quem está lendo. Né? Se você se perde, imagina o leitor. E aí é isso. O que o Marcos estava falando sobre curva dramática, a curva dramática está extremamente relacionada ao protagonista. A curva dramática é a transformação, né, do seu protagonista. Então, quem sofre a maior transformação vai ser o seu protagonista. O ritmo é o que dita a rapidez que a curva dramática pode acontecer? Também, Pamela. O ritmo pode ser... vamos lá, um exemplo prático, né? Nas 4 laudas, dentro das 4 laudas já tínhamos vários elementos da história, elementos do mundo
da protagonista, dos poderes da protagonista, do background da protagonista. E o ritmo está muito acelerado, tem que dar uma diminuída, tem que diluir isso em alguns capítulos, né? Tem que botar mais ação. Botar mais ação, botar mais diálogo, tá? Marcos foi perfeito agora. O protagonista é aquele sem a qual a história não pode existir, aquele que tem mais a perder. Excelente. Então, Pamela, o ritmo também vai ditar não só o tamanho dessa curva, mas o ritmo ele vai ditar quando que você vai apresentar a ambientação, quando que você vai apresentar o personagens secundários, conflitos, diálogos, a conclusão, o desfecho de uma promessa, a abertura de outra promessa. O Marcos já conseguiu diagnosticar que o maior problema dele é dosar os elementos da história, narração, ambientação, diálogos, sumários. Tem muito livro clássico que não precisa ter tanta. Onde a gente vê que não tem tanta essa dosagem, né? Você pega a Montanha Mágica do Thomas Mann, às vezes ele tem o personagem lá, o Settembrini, que é extremamente verborrágico, e são páginas e páginas e páginas de diálogo. E às vezes a transformação do protagonista, que é o Hans Castorp, quando ele sobe para a montanha, lá no sanatório, ele ele se transforma, é um homem mundano que vai se transformando em um homem que pensa mais nas coisas, abstrai mais, ele elabora teorias, ele pensa sobre a vida. Então, é um livro que também tem enormes momentos de reflexão e digressão. E aí o narrador puxa de novo, aqui o Hans Castorp estava descobrindo coisas sobre a física, etc. Mas é um livro que é uma delícia de ler. Só que é um catatal de 1000 e tantas páginas que, para um escritor que está começando, dificilmente vai conseguir a publicação. Se a publicação não é um desejo e você quer escrever algo nesse tipo, beleza, assim, eu acho toda escrita válida, sabe? Mas se você, pensando no mercado hoje, pensando em como as pessoas consomem literatura hoje, não dá para querer logo de cara escrever a Montanha Mágica. Certo, pessoal? A, a aula hoje ficou um pouquinho mais curtinha, mas as outras foram mais extensas. Na próxima aula, vou falar sobre contos e também vou localizar os contistas aqui da turma. Francisco Leite, o seu livro está em processo de avaliação da revisão pela editora Flávia Iriarte. Então, mande um WhatsApp para ela.
Ela disse que já mandou. Ó, ela falou que vai fazer durante o final de semana e segunda-feira vai te mandar, a vovó. A Pamela, Andressa, no meu livro, antes do prólogo, que enviei para você no exercício das laudas, tem uma carta para o leitor. Pessoal, podem mandar ah, podem mandar o que vocês tiverem ah, de já tiverem escrito. Não, a Pamela pode mandar a carta, mas eu peço encarecidamente que façam a escaleta e vamos vamos em frente. Chegamos na metade do curso. Espero que todos continuem até o final. Que bom que gostaram, pessoal. O Caio, fiquei focado em pôr logo a suspensão nas primeiras páginas. Acho que sim, Caio. Acho que tem que botar. Tô bem curiosa pela sua escaleta. Por enquanto não, Renata. Só por enquanto só vocês podem revisar as primeiras 4 laudas e mandar de novo. E enviem a escaleta. Quando, quando for o tempo, eu vou pedir mais quatro laudas. E, Pamela, já anotei aqui para falar sobre o Fix-Up na aula de contos. Certo? Um beijo grande, pessoal. Muito obrigada. Fiquem todos bem e até 15 dias. Beijos.